Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da HBR Realty para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.hbrrealty.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da HBR Realty e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Alexandre Nakano, CEO da HBR Realty, e o Sr. Alexandre Dalpiero de Freitas, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alexandre Nakano, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela audiência mais uma vez. Hoje, antes de começar a falar das principais mensagens, eu queria primeiro agradecer aqui, apresentar e agradecer ao Alexandre Dalpiero, por ele ter se juntado à HBR, trazendo toda a sua experiência, né, no mercado de real estate e varejo. Eu acho que ele vai contribuir muito com a gente aqui, principalmente nas agendas estratégicas, que é uma das suas habilidades maiores na carreira dele. E também anunciar que não está conosco hoje na apresentação, mas ontem ele foi formalmente eleito o nosso novo diretor de operações, Alexandre Bicudo, igualmente com muita experiência em varejo, mercado de shopping centers, na parte comercial. Então, acredito que agora a gente está com todas aí as competências para tocar a HBR nos próximos anos. Falando um pouquinho aqui no slide 3 sobre as principais mensagens, na coluna da esquerda, vamos falar um pouco da performance em geral e sempre comparado com o terceiro TRI de 23. Então, a gente conseguiu aí um crescimento de 1% na receita bruta, atingindo 42 milhões de reais, uma receita líquida de 38 milhões, representando 6,2% de crescimento, um NOI de 30 milhões e meio, com um crescimento de 6,4%, e um EBITDA ajustado de 21 milhões de reais, com uma expansão positiva de 11%. Já em destaques operacionais, acho que dentro da linha de Convém, nós tivemos a entrega do Convém Moema, e com alocação de 94%, então ele já nasce quase que 100% ocupado, sendo que agora a gente já está com uma proposta para fechar o 100%. E o mais que eu gostaria de ressaltar muito é o próximo item, que é o crescimento nas vendas de 31%, sendo same-store sales de 8%. Isso demonstra a nossa tese do Convém do comércio de proximidade, de conveniência e gastronomia. Eu acho que esse crescimento demonstra que estamos no caminho certo, onde o varejo mais próximo, e não aquele só de shopping center ou de rua, o público em geral está começando a entender e os lojistas já entenderam qual que é a proposta desse tipo de varejo de proximidade. Hoje muito espalhado nas fachadas ativas. Em malls, a gente colocou como destaque o retrofit de Mogi, porque ele é como se fosse uma passagem, um entendimento de que o shopping já está na sua maturidade, pronto para a sua expansão. Então, é a expansão do shopping, eu vou falar um pouco mais à frente, ela já está no forno, e para anunciar essa expansão, a gente fez o retrofit de todos os corredores do shopping, terminando com a Praça Central. As vendas nos shoppings cresceram 11%, e sendo same-store sales 6%.
Dentro da caixa de opportunities, duas boas novidades aqui, dentro do Mais Box, nós continuamos a ter aquele crescimento robusto na receita bruta, agora quase de 25%, e a ocupação, primeira vez, rompendo a barreira dos 85%, com 86% de ocupação. E dentro da linha de hospedagem dos hotéis, e aqui seria especificamente o Hilton na Rebouças e o Ibis em Santana, conseguimos ter um crescimento de 22% com uma receita total de 5 milhões de reais. Tanto o Ibis quanto o Hilton, eles vêm demonstrando trimestre contra trimestre crescimento. O Ibis é muito voltado por conta do retorno do AMB, dos eventos do AMB, e o Rebouças por todo aquele contexto de estar em Pinheiros, numa avenida importante, próximo das empresas, hotel novo com convênio baixo, então ele continua tendo o seu crescimento estratégico. Na agenda estratégica, vale mencionar que o início das obras da nossa torre comercial lá na Paulista, exatamente cabeça de quadra, Paulista, com Angélica e Minas Gerais. Ele está entre Higienópolis e Avenida Paulista. É um prédio com 10 mil metros quadrados de BOMA, que igualmente o sucesso que a gente teve no Pinheiros, na locação para o Einstein, nós acreditamos muito nesse produto, na sua absorção líquida dentro do mercado de locação. O W, a inauguração do W está prevista agora para dezembro, então, assim, é algo que traz muito orgulho, ainda mais quando a gente ganha um prêmio da magnitude como é o prêmio do Master Imobiliário, onde nós tivemos aí a premiação no último mês, e isso faz de novo ter a certeza que a gente tem bons tijolos, bons empreendimentos dentro do portfólio. E na linha do Mais Box, dentro do crescimento orgânico já contratado, vamos inaugurar agora em novembro, dezembro, 2 Mais Box, um deles na Marginal Tietê, perto da Ponte do Piqueri, dentro do empreendimento Pátio São Paulo, com 3.200 metros quadrados, e ao lado do Mais Box original em Tamboré, nós vamos aproveitar a caixa que antes estava alugada para a Decathlon. Percebemos que a gente tem uma demanda muito grande por boxes maiores para empresas. Então, a gente está criando uma bandeira que chama Mais Box Log, aproveitando a proximidade de São Paulo, da estrada, e já vamos sair aí com uma boa alocação do ativo. Indo para o slide 5, vou falar um pouco sobre o Convém, especificamente. Então, como já disse lá atrás, as vendas cresceram 31%, totalizando 81 milhões de reais. Dentro da Same Store Sales, avançamos 8%. Olhando aqui os gráficos, eu mostro aqui à esquerda, vendas totais 31%, Same Store Sales 8%, com avanço de aluguel de 21% no slide do meio, e Same Store Rent com avanço de quase 7%. E a ocupação, mesmo com a adição dos 2 mil metros quadrados do Convém Moema, conseguimos manter em 84%, que é uma boa ocupação para o setor. Aqui à direita, acho que já falei alguns dos itens, mas vale citar aqui a nossa ABL em operação, de 43 mil metros quadrados, com uma forte expansão de 26% se comparado ao ano passado. Isso ilustra muito bem aquela agenda que a gente sempre vem falando de desenvolvimento, porque a HBR, muito mais do que uma empresa patrimonialista, ela é uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Então, todas os convênios e torres que já estão contratados, elas vão acontecer ao longo do tempo, e eu vou detalhar um pouco mais à frente. Ao longo desse trimestre, tivemos 17 contratos assinados e 19 lojas inauguradas. No slide 6, sobre shopping centers, acho que todos os números que eu vou falar aqui vão demonstrar o potencial dos nossos ativos, dos nossos 4 shoppings, né? Em geral, crescemos 11%, olhando para o slide aqui, para o gráfico à esquerda, com Mogi 9%, Suzano 14%, Olinda 9% e Urupema 39% no crescimento de vendas totais, aí consolidando 11%. No Same Store Sales, consolidamos 6%, aluguéis totais, consolidamos quase 2% de crescimento, e Same Store Rent, 3% de crescimento
ano contra ano. Como eu disse lá atrás, o Mogi hoje está com uma vacância técnica, né? Então não temos mais lojas. Estamos com dificuldade até de dizer não para alguns lojistas, porque a gente não tem mais espaço e vamos acelerar ao máximo a expansão com mais ou menos 6.500 metros quadrados, que deve ser lançada aí no primeiro semestre de 2025. Suzano, igualmente, temos uma vacância também muito baixa e já estamos preparando também a expansão. Ela está um passo atrás de Mogi. Mogi já está na prefeitura e Suzano a gente está terminando o projeto para dar entrada na prefeitura. E o Urupema e Olinda nas suas curvas naturais de ascensão. O Olinda, apesar de dos famosos 5 anos de maturação de um shopping center, a pandemia acabou roubando dele aí 2 anos e pouco, então ele retomou a sua ascensão. E o Urupema, na sua curva de maturidade, quase no seu 2º ano aí de existência. No slide 7, vocês vão ver aqui à esquerda a curva de ocupação de cada shopping. O Suzano, vocês vão ver que está 97%, porque ali ele demonstra a vacância do poupa-tempo com 2.000 metros quadrados, que a gente conseguiu finalmente tirá-los de dentro do mall e colocar vizinhos ao shopping do lado externo. E aí a gente está com 2 negociações muito avançadas que rapidamente vão absorver esses 2.000 metros quadrados, voltando aí a ocupação para casa de 99%. E no consolidado, a gente vem com uma ocupação de 92%. O Olinda cresceu 1%, 1 ponto percentual a ocupação, e o Urupema se estabilizou nos 80%. Acho que o destaque aqui que eu gostaria de fazer da coluna do meio é, de novo, o retrofit. Nós entendemos que o shopping, mais do que um centro de compras, ele é um equipamento de utilidade pública. Então, o retrofit e a entrega da praça de eventos do shopping para a cidade é um compromisso da HBR, do shopping center, para o público e para a cidade. E desde a entrega da Praça Central, vem sendo promovidos alguns eventos, como hoje, por exemplo, às 8 horas teremos um evento, uma orquestra, onde esperamos receber mais de 1.500 pessoas. Então, vem reforçar o nosso compromisso de engajamento com a comunidade. No próximo slide, na página 8, vou falar da plataforma de corporativos. A nossa taxa de ocupação continua a mesma, em 100%. Tivemos um crescimento do NOI, puxado por uma questão de acomodação de um custo condominial que foi feito ano passado, mas também por um crescimento do aluguel e o início das obras do Paulista, que eu já citei anteriormente. E o Corporate Pinheiros, a gente está aí, quem passar na frente vai já ter a impressão que o prédio já está acabado, e realmente ele está chegando na sua conclusão. Quando do fechamento do terceiro TRI estava com 92% de completion, e vale sempre celebrar aqui, ressaltar o contrato de locação que a gente fez com Einstein de longo prazo. No slide 9, dentro da agenda de opportunities, muito nos dá o orgulho dos hotéis em performance. O Hilton, mesmo com excelentes performances nos últimos trimestres, ele continua entregando novas boas notícias em termos de ocupação de áreas. O Ibis, voltando à agenda que ele sempre esteve inserido, só que durante a reforma de todo o centro de exposição e eventos do AMB, ele acabou sofrendo um pouco, mas agora ele reagiu quando voltou, e a receita de hospedagem cresceu quase 23%. E o Mais Box, dentro da sua, mesmo com uma operação apenas, comparando com os seus concorrentes, nós somos pequenos, mas mostra aqui que a gente está com a estratégia correta, com esse crescimento na receita bruta e na ocupação. E o W, já temos aí a expectativa muito alta de inauguração em dezembro. Já estão no que chamamos de pré-operação, que é todos os testes dos quartos e áreas comuns. E para quem tiver curiosidade, se for já nas ferramentas de reserva da Merit ou do Bonvoy,
vocês, a partir de 14 de janeiro, já podem buscar noites no W, então isso significa que ele já está em pré-operação, pronto para inauguração. No slide 10, falando um pouco do portfólio atual e próximas entregas, como eu falei, o W agora em dezembro, o projeto do Convém e 3A Pinheiros agora em dezembro também. A gente entrega em dezembro as lojas para os lojistas no Convém e em dezembro com a Einstein iniciar suas obras de fit-out. E os demais, aí já está ilustrado aí na tela de vocês, primeiro semestre de 26 do Carandá, primeiro semestre de 27 do Paulista, que iniciou a obra agora. Pátio Klabin, a gente entrega também agora em dezembro dos lojistas, para inauguração no primeiro trimestre do ano que vem. O Itaim, a aquisição que a gente fez da Cirela, que é o Convém mais o 3A, ele fica pronto ao final de 25. E o Cotovia, em frente ao Shopping Ibirapuera, onde tem já o Convém alugado, 100% alugado para o Pão de Açúcar, e o 3A em cima, primeiro semestre de 26. Os gráficos aqui à direita mostram a evolução da ABL, dentro de cada vertical nossa, e aí vocês percebem claramente no cinza claro onde estão focados os nossos objetivos de desenvolvimento, que é o Convém e do 3A. O que aparece um pouco ali de malls são as expansões, e Opportunities é a parte de mais box e o W. E abaixo vem a ilustrar o que eu venho falando em alguns outros calls de resultados, onde as nossas entregas já contratadas, elas acontecerão ao longo de 25 até 2030. Então, a agenda de entrega estratégica está formatada e nós estamos sempre olhando qual que é a nossa agenda estratégica de caixa, olhando para o caixa. A gente sempre está olhando para o caixa através de agendas de reciclagem, de outras operações financeiras no mercado, porque a gente sabe do compromisso que a gente já assumiu com todos os ativos contratados. Então, a gente tem total tranquilidade que a gente está com essa agenda dominada, e aí o Dalpiero, que está aqui ao meu lado, vai explicar um pouco mais em detalhe. Então, eu passo a palavra a ele. Dalpiero, por favor. Obrigado, Nakano. Olá, pessoal. Primeiro, vou começar aqui a minha fala agradecendo e dizendo que eu tenho bastante orgulho aí de fazer parte do time da HBR, e a partir de agora a gente vai estar bem mais próximo aí nas comunicações. Seguindo aqui na apresentação, na página 12, começo falando da nossa receita líquida, onde a gente totaliza aí 32,1 milhões de reais, o que significa 6,2% quando comparado com o terceiro TRI de 23. O nosso NOI também soma aí 30,5 milhões, o que representa um aumento de 6,4% quando a gente compara com o terceiro TRI de 23. A nossa margem consolida acima de 80%. Quando a gente olha embaixo os gráficos, onde a gente consegue um maior detalhe na plataforma, acho que o Nakano já mencionou anteriormente, o destaque na receita líquida no Convém, quase 20% de aumento quando a gente compara o período, e malls acima de 7%. Quando a gente olha o NOI, novamente o Convém apresenta um destaque, tendo aí 25% de aumento quando comparado com o terceiro TRI, muito aqui reflexo da redução do plano de descontos e da maturação de cada um dos mix. Acho que aqui é um balanço entre novas entradas e melhora clara da operação. No setor de shopping, na plataforma de shopping, a gente vê aqui também um resultado quase 6% maior no NOI. Em Opportunities, a gente apresenta aqui uma redução de 3%, pontual, quando a gente posiciona aqui que o Mais Box Tamboré, ele abre agora em 2024, então ele acaba penalizando quando na comparação 24 contra 23. Seguindo na próxima página, página 13, o nosso EBITDA ajustado, ele apresenta aqui um aumento de 11%, quando comparado ao terceiro TRI de 23, uma margem superior a 50%, 54,4%, reflexo aqui claro e direto de um aumento da receita líquida e uma estabilidade nos custos e no SG&A. Então,
Aqui também um trabalho grande que vem sendo feito na estabilização dos custos, o que acaba impulsionando também a receita, o resultado do EBITDA. Olhando aqui o resultado líquido, a gente vê um resultado 10 milhões pior quando comparado com o segundo tri do ano passado. Aqui um impacto direto do aumento da despesa financeira, que acaba impactando também o FFO ajustado, tendo aqui um valor de 10 milhões menor quando comparado com o terceiro tri do ano passado. Seguindo para a próxima página, página 14, onde a gente olha CAPEX e venda estratégica de ativos. Aqui a gente tem um cronograma de CAPEX, sempre lembrando, e a gente deixa isso muito claro, de que todo o nosso cronograma de investimento, ele é sempre reavaliado, uma vez que alguns projetos, os principais, eles começam de fato, você acaba tendo um ponto de não retorno, mas o nosso entendimento aqui é que o cronograma ele vai sempre ser reavaliado e seguir aqui o que for melhor para o resultado final da companhia. Seguindo no próximo slide, página 15, a gente tem uma foto do nosso endividamento. Quando a gente olha aqui a dívida e o nosso cronograma, a gente percebe um perfil bem alongado, então a gente possui uma dívida com um vencimento bem diluído ao longo do tempo, sem uma pressão imediata. A nossa dívida líquida consolida o trimestre em 1,3 bi ao final do 3T24. Ressalto aqui que grande parte dessas taxas tem perfil atrativo e bem posicionado no setor imobiliário, o que traz, de certa maneira, aí, uma tranquilidade, principalmente quando a gente olha esse perfil alongado, sejam eles em diversas taxas aplicadas no mercado imobiliário. À direita, a gente tem uma quebra aqui por plataforma no endividamento, então, de certa maneira, a gente também aqui vê uma estabilidade. Seguindo para o próximo slide, página 16, a gente tem aqui uma foto do nosso DRE, ele consolida todas as informações que a gente disse anteriormente, então podemos seguir para a próxima página, onde a gente abre para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. E ele diz: a Convém tem tido resultados bons, com crescimento consistente. Queria entender mais da estratégia do segmento, como tem sido o mix, a escolha da localização e se devem focar em algum segmento específico. Obrigado. Herman, obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder essa pergunta, acho que falando que a gente está repetindo e insistindo no modelo que a gente originalmente criou. Então, a estratégia do Convém, ela sempre foi pautada no tripé de conveniência, serviços e gastronomia. Eu sempre brinco que você quer comprar uma bolsa, não é no Convém que você vai comprar. Agora, você quer se alimentar, comprar um pão, ir na farmácia, arrumar o celular, isso você pode achar e a gente quer que você ache de uma maneira super rápida, próximo da sua casa ou do seu trabalho. Essa é a ideia do Convém, está muito próximo de vocês, com serviços e gastronomia. O mix, ele é pautado dentro disso, né? Então, a gente vem focando bastante aí com algumas parcerias, né? Então, Espaço Laser, o Outback, o McDonald's, Bate de Latte. Então, a gente vem sendo muito fiel a essa nossa estratégia. Em relação à localização, nós temos aqui, apesar de a gente não estar fazendo aquisição no momento, mas a gente sempre teve e temos uma ferramenta de seletividade, onde tem vários fatores que determinam se determinado convém ele é bom ou não para o nossa estratégia. E isso, só por curiosidade, uma das perguntas é se ele está no sentido para a residência, porque todo mundo compra conveniência quando está voltando para casa e não quando está indo trabalhar. Então, entre outras perguntas como essa, a gente acaba entendendo se aquela determinada oportunidade é boa para o convênio e para a companhia.
E em relação ao segmento específico, acho que dentro do que eu já expliquei, muito focado em serviço e gastronomia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Cardoso, do Itaú BBA. Ele diz: Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Vemos uma agenda de CAPEX futuro importante nos próximos anos, de aproximadamente 900 milhões na participação HBR, a incorrer 115 mil metros quadrados de ABL. Quanto desse CAPEX refere-se a obras em andamento a iniciar nos próximos meses por alguma obrigação contratual? E quantos são postergáveis? No mais, sobre a agenda de desinvestimento, gostaria de saber se há algum índice de endividamento que entendem saudável alcançar com essa agenda. Vamos lá. Obrigado aí, Rafael. Importante, como a gente colocou na apresentação, e acho que depois o Nakano pode até complementar um pouco mais sobre o CAPEX, a gente tem aqui o acompanhamento simultâneo do investimento para a construção. Então, de fato, projetos quando são iniciados, a gente continua. Eu não consigo detalhar aqui o nível específico do contratado versus possível de ser saído. O que a gente consegue aqui dizer, e muito em linha com o que já foi dito aqui no call e em calls anteriores, é que a gente segue na trajetória de entregar, seja no Convém, seja no 3A, os ativos ao longo do tempo e com esses ativos gerar renda e reciclar os ativos. Então, de certa maneira, quando a gente olha a ABL incorrer e olha a nossa geração de caixa, a gente está sempre fazendo esse balanço. Obviamente que essa equação ela vai fechar de forma muito mais direta quando a gente traz a agenda do desinvestimento, e é algo que a gente tem acelerado bastante. Então, acho que com essa variável, essa equação da pergunta, ela de fato é endereçada. Então, o nosso trabalho aqui tem sido de posicionar a ABL necessária para o crescimento, sabendo dos desafios que a gente vai ter, seja no mercado imobiliário, seja no dia a dia mesmo da operação, e combinar isso com a estratégia de desinvestimento para conseguir ter um perfil mais saudável ao longo do caminho. Só complementando um pouco a resposta aqui do Dalpiero, então, o que está em andamento, né, o que nós já contratamos, nós temos sim obrigações contratuais, né, e geralmente, por nossos ativos estarem dentro de uma fachada ativa, que é uma co-incorporação dentro de um empreendimento multiuso, então a gente não tem muito escolha a não ser seguir, e não simplesmente pela obrigação da construção, mas porque nós acreditamos na agenda do que escolhemos lá atrás como desenvolvimento e expansão. Haja vista aí Moema, que a gente entregou com 94% de ocupação, com aluguéis acima da viabilidade. Então, a gente tem muita crença que o que está por vir até 2030 são boas ABLs, bons aluguéis, que vai trazer valor para a companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Iomilson de Paula, investidor. Ele diz: quais as novidades acerca da atuação do BBI na negociação de ativos? Iomilson, muito obrigado pela sua pergunta. Óbvio que eu não posso entrar aqui em detalhe, porque é um processo em andamento, mas assim, tenha certeza que o nosso compromisso é comunicar a todos assim que tiver as suas conclusões. E são conclusões no plural, porque a gente está falando aí de a tentativa de venda de alguns ativos. Torres, o que está hoje na vitrine são 2 torres corporativas, que é a da Faria Lima e de Pinheiros, e participações minoritárias sem perda de controle de shopping centers Suzano e Mogi. Então, assim, um resumo, sem entrar no detalhe, é que a gente recebeu várias boas propostas, principalmente nas torres, reflexo do bom tijolo que a gente tem hoje no mercado, né? O cenário macro ele não está favorecendo muito pela a taxa de juros, pela volatilidade dos fundos, mas como com toda a modéstia possível,
como os nossos tijolos, eles são muito bons, né, e bem ancorados, nós conseguimos extrair boas propostas iniciais. O que a gente está fazendo agora é desenvolvendo com algumas propostas, né, aquela negociação tradicional para puxar ao máximo o valor dos ativos. Mas eu acredito que até final do ano a gente tem alguma novidade. A próxima pergunta vem do Sr. Lorenzo, investidor. E ele diz: Boa tarde, tudo bem? O setor de shoppings está muito aquecido, com transações saindo na casa de 7 a 8% de cap rate. Não faria sentido reciclar os shoppings maduros da empresa para fazer frente ao CAPEX, levando em conta o cenário de juros altos para financiamento? Lorenzo, obrigado também pela sua pergunta. Eu acho que é em complementação do que eu já respondi anteriormente, mas assim, o mercado foi até engraçado, porque quando a gente foi para o mercado com as torres e com shoppings, nós tínhamos a certeza de que os shoppings viriam com mais liquidez, com mais pujança, e na verdade foi o inverso, as torres vieram com mais propostas, a gente percebeu que há um maior aquecimento, um maior interesse nas torres. E olhando aí os deals de shopping center que a gente vem acompanhando de perto, nos últimos 45 dias, talvez, 60 dias, é que ele deu uma esfriada, né? Muito em função da dificuldade dos fundos imobiliários hoje de captação, taxa de juros. Então, assim, a gente sempre olha o que é o momento correto de fazer a reciclagem versus a necessidade de CAPEX. E claro que, havendo uma boa oportunidade de a gente realizar um investimento para não ter que pagar juros altos de financiamento, a gente vai optar pela opção A sem sombra de dúvida alguma. Tá? O que a gente não quer é ter a faca no pescoço de fazer vendas forçadas para cobrir uma questão de caixa. Então, a gente pode, uma vez ou outra, aqui tomar um financiamento, muito mais no sentido de dar respiro para que a gente tenha tranquilidade em fazer a agenda de desinvestimento. A próxima pergunta vem do Sr. Matheus Soares, da Market Markers. Ele diz: Olá, Nakano e Alexandre, boa tarde. A dívida líquida da companhia avançou 7,5% e já está em 1,3 bilhão. Ao mesmo tempo, a empresa tem um EBITDA anualizado de 80 milhões de reais. Como a empresa vai conseguir desenvolver os ativos com essa geração de caixa e nível de alavancagem? Vamos lá, Matheus. Alexandre, vou responder aqui. A ideia aqui é focar em alguns aspectos. Acho que a colocação do EBITDA do posicionamento da dívida líquida, obviamente que a gente vai trabalhar na ponta da receita, vai trabalhar na ponta da eficiência operacional com as novas operações, e a gente vê isso muito no reflexo, no resultado que a gente falou anteriormente. A gente vê a consolidação do resultado operacional, então a gente vem buscando a eficiência operacional que aumenta, por consequência, o EBITDA, então isso é um ponto importante. A agenda de desinvestimento, ela endereça a parte onde a gente observa a dívida líquida maior, então a ideia é reduzir essa dívida nessa agenda de desinvestimentos, então isso vai proporcionar que esse movimento seja feito, e ao longo do tempo a gente vai calibrando os novos investimentos e olhar como a gente vai conseguir fazer o financiamento para cada um dos ciclos. Acho que é importante a gente, na linha do que o Nakano já falou, a HBR ela tem aqui o DNA de conseguir identificar, originar transações diferenciadas no mercado imobiliário. O que a gente vai continuar fazendo é rebalancear a estrutura de capital de forma que a gente faça isso de forma mais tranquila e por muito tempo. Então, esse é o nosso mandato aqui, e para isso que a gente tem vem trabalhando bastante. A única coisa que eu coloco na pergunta
é que a agenda de desinvestimento traz aqui uma variável que equaciona um pedaço dessa dívida e a nossa eficiência operacional sobe esse EBITDA. Então, é por aí que a gente vem trabalhando e vai continuar forte. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Alexandre Nakano, para que faça as considerações finais. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a audiência de todos, o interesse pelas nossas mensagens e dizer que os três Alexandres, né, agora somos em três aqui, o Alexandre Alpiero, o Alexandre Bicúrio e eu, Nakano, a gente está à disposição offline para que quem quiser tirar dúvidas, esclarecimentos. Mais do que tudo, acho que a minha mensagem principal que eu quero deixar hoje nesse call aqui é o reforço de que a HBR, muito mais do que patrimonialista, ela é uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Só que para você fazer um desenvolvimento imobiliário, você precisa ser parte dele patrimonialista. Você precisa alugar bem o ativo para você realizar o investimento. Então, a gente tem tido sucesso, principalmente no convênio, nos 3As, onde o esforço de comercialização ele sempre é ativo. A gente tem tido sucesso nessas agendas. A gente tem uma máquina hoje de produzir os convênios, de ocupar os convênios, de fazer a gestão dos convênios, que, óbvio, a gente sempre, perfeição não existe, mas a gente acredita que a gente está com uma boa equipe e uma boa tecnologia para tocar esses convênios. Então, o desenvolvimento imobiliário das torres, eles estão acontecendo, assim como dos convênios. E estejam certos que a gente nunca deixa de olhar para a agenda de reciclagem. Então, hoje o nosso foco é esse, mas sem querer fazer coisas correndo, afobadas, nós vamos sim fazer as reciclagens para poder sempre alimentar o ciclo de novos investimentos dentro da companhia. E, de novo, agradeço aí a presença de todos e tenham um excelente final de semana. Obrigado. A videoconferência da HBR Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.